Fala investidor, tudo bem com você? Eu sou Pedro Nogueira, criador do site Poder Investimento, e hoje eu vim falar para você sobre fundos imobiliários. Sabia que é possível se tornar sócio dos maiores empreendimentos imobiliários da sua cidade por menos de R$ 100 e receber parte dos lucros deles todos os meses? Isso mesmo, através dos fundos imobiliários você consegue fazer isso de forma muito simples, rápida e barata. E esse tipo de investimento vem se popularizando muito no Brasil nos últimos anos. Então ele vem entregando ótimos resultados e realmente mudando a vida de muita gente. O melhor disso tudo é que qualquer pessoa pode investir em fundos imobiliários. Mas vamos ao assunto desse vídeo, onde eu vou te mostrar os 5 segredos que ninguém te contou sobre os fundos imobiliários. Onde você vai realmente aprender como eles funcionam, o que você deve observar antes de colocar seu dinheiro nesse tipo de investimento. E no final ainda vou te entregar um super bônus, que vai ser um material completo de como investir em fundos imobiliários passo a passo. Então assiste até o final, e se você se interessa pelo mercado financeiro e investimentos em geral, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta aí suas dúvidas ou sugestões para outros vídeos, que eu vou estar postando diversos conteúdos no canal. Então, vamos nessa. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente tem que entender o que são os fundos imobiliários. São basicamente fundos de investimento, assim como tem fundos de renda fixa, fundos de ações. São fundos que captam dinheiro na bolsa de valores para investir em imóveis. Então vamos ver do seguinte modo: a gente tem uma empresa aqui que pega dinheiro de várias pessoas e compram vários imóveis. Mas como que a gente ganha dinheiro com fundos imobiliários? Temos duas principais formas de ganhar dinheiro com eles. Quando essa empresa, que é o fundo, ela quer captar dinheiro, ela emite cotas do fundo na bolsa de valores. Então essas cotas são negociadas na bolsa. Então, como a gente já sabe, o preço dela é variável. Então a gente pode ganhar na valorização dessa cota. Então, conforme o fundo vai crescendo, seus imóveis vão valorizando, essa cota tende a valorizar também e a gente ganha dinheiro com isso. E a segunda forma, que é inclusive o intuito principal dos fundos imobiliários, é com os aluguéis. Então você, como sócio de todos os imóveis que um fundo possui, tem direito a parte dos aluguéis desses imóveis. Então vamos supor que um fundo imobiliário tenha 10 shoppings distribuídos pelo Brasil e você comprou cotas desse fundo. Então você tem direito a parte de todo o lucro gerado pelo aluguel das lojas desse shopping. Mas vamos então para o assunto principal do vídeo, que são os segredos dos fundos imobiliários. E para ficar mais fácil de você entender, eu vou abrir a minha tela aqui para te mostrar exatamente como os fundos imobiliários funcionam. E agora eu vou mostrar para vocês os 5 segredos que ninguém te contou sobre os fundos imobiliários. Então vamos lá. O primeiro, que é uma coisa que muita gente não sabe, é que existem inúmeros tipos de fundos imobiliários. Na verdade, os fundos imobiliários possuem duas principais divisões: pelos tipos e pelos setores. Os tipos que a gente tem, principais, são os fundos de papel, os fundos de tijolo e os fundos híbridos. Os fundos de papel são aqueles que investem principalmente em renda fixa relacionada a imóveis. Então a gente tem fundos que investem em LCIs, CRIs, que são letras de crédito imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários. Fundos de tijolo são aqueles que investem principalmente em imóveis físicos. Então são os fundos de shopping, que possuem vários shoppings pelo Brasil, fundos de hotéis, fundos residenciais, que possuem diversos imóveis residenciais pelo Brasil. E os fundos híbridos são aqueles que possuem parte em renda fixa e parte em renda variável. E aqui nós temos também mais um tipo de fundo, que são os fundos de fundos, que são basicamente fundos imobiliários que possuem na sua carteira de investimento outros fundos imobiliários. Mas agora vamos ver os setores. Então aqui a gente tem alguns: residencial, que são fundos que investem basicamente em imóveis para moradia; de logística, que são fundos que possuem galpões; fundos de shoppings, que o próprio nome diz, né? Possuem shoppings como imóveis; e fundos de hotéis. Então já imaginou você ser sócio dos maiores shoppings da sua cidade? Você ser sócio daquele hotel que você se hospeda quando você vai para a praia? Então é isso que os fundos imobiliários proporcionam. E o segundo segredo que ninguém te contou sobre os fundos imobiliários é que
eles rendem muito mais do que a renda fixa, ainda mais agora que a taxa Selic está em apenas 2%. Então, renda fixa não está rendendo nada praticamente. Poupança, tesouro direto, praticamente tudo rendendo menos do que a inflação. E uma ótima forma de buscar mais rentabilidade é através dos fundos imobiliários. Eu vou te mostrar agora uma tabela que compara o rendimento de alguns fundos imobiliários com a renda fixa. Então vamos lá, pessoal. Eu peguei essa lista de fundos aqui, que são os fundos mais negociados da bolsa que já existem há algum tempo, e peguei a média de rendimento deles dos últimos 12 meses. E aqui a gente tem a comparação. Então aqui está essa tabela, a gente tem aqui os fundos, a rentabilidade anual e a rentabilidade mensal de cada um deles, que dá uma média de 9,5% ao ano e de 0,69% ao mês. E aqui a gente tem as principais opções de renda fixa hoje e o rendimento delas, anual e mensal. Então a gente tem aqui o Tesouro Selic, rendendo 2,02% ao ano, um título aqui que renda 100% do CDI, 1,9% ao ano. Tesouro IPCA+, 2045. Então aqui eu coloquei um título de maior prazo, você teria que esperar até 2045 para ter essa rentabilidade de 6,7% aqui ao ano. E o Tesouro Pré-fixado 2026, então você teria que esperar também até 2026 para você ter essa rentabilidade anual aqui de 7,2%. Então aqui a gente tem em média 4,47% de rentabilidade anual e 0,37% de rentabilidade mensal. Isso mesclando todos esses títulos. E aqui já mostra claramente a diferença entre você ter esses fundos imobiliários e você investir na renda fixa. Lembrando que isso aqui conta apenas o que você receberia com os aluguéis do fundo. Além disso, você poderia ganhar com a valorização das suas cotas. Então aqui a gente vê que realmente eles rendem bem mais do que a renda fixa, mesmo sem contar a valorização deles. Mesmo se a gente pegasse aqui um título de longo prazo, que a gente teria que ficar aqui até 2026 na aplicação para ganhar, a gente não conseguiria atingir o ganho do último ano dos fundos imobiliários, que seria em média 9,5%. E o terceiro segredo sobre os fundos imobiliários é que eles são mais seguros e renderam mais do que as ações nos últimos anos. Isso mesmo. E até uma coisa que muita gente confunde por aí é que os fundos imobiliários não são investimentos de renda fixa. Eles são sim investimentos de renda variável, então tem o risco, eles podem sim se desvalorizar muito, porém é um risco menor do que nas ações. Isso porque os fundos imobiliários possuem uma volatilidade menor do que as ações. Volatilidade? O que é isso, Pedro? Volatilidade é basicamente o quanto o preço de um ativo varia em determinado período de tempo. Então, os fundos imobiliários terem uma volatilidade menor significa que os preços dele variam menos do que o preço das ações em um mesmo período de tempo. Então, enquanto um mês uma ação pode variar, 40%, se considerar as altas e as quedas, um fundo imobiliário vai variar 20%, 15%. Então, a volatilidade dele é menor e significa que o seu investimento vai ter oscilações menores. Mas mesmo o preço dos fundos variando menos, eles renderam mais do que as ações nos últimos anos. Eu vou te mostrar isso agora. Então aqui eu tenho o gráfico do índice Bovespa, que pega basicamente ali a variação das principais ações da bolsa. E aqui eu tenho o gráfico do índice dos fundos imobiliários, que pega também os principais fundos imobiliários da bolsa. Então aqui a gente tem, desde a criação desse índice, uma variação de 83%. Enquanto no Ibov a gente tem uma variação na mesma data, até hoje, de 69%. Então, mesmo o movimento dos fundos imobiliários sendo mais constante, sem tanta variação, tanta sombra que nem tem aqui no Ibovespa, nas ações, ele rendeu mais nesse período do que o índice Ibovespa. E outro ponto também importante em que os fundos imobiliários saem na frente das ações é que eles são um pouco mais fáceis de entender. Então, analisando ali os fundos, lendo o relatório deles, é bem simples de você conseguir filtrar os melhores ali da bolsa. Inclusive, fica até o final do vídeo que você vai poder pegar um material completo que te ensina a escolher os melhores fundos imobiliários da bolsa.
E o quarto segredo é que investir em fundos imobiliários é muito mais vantajoso do que investir em imóveis físicos. Eu sei que é o sonho de muita gente ter vários apartamentos por aí, alugar eles e ganhar uma renda extra todos os meses com os aluguéis deles. Mas a verdade é que, se comparado com os fundos imobiliários, investir em imóveis físicos passa a não ser tão bom negócio assim. Eu vou te mostrar agora uma tabela comparativa que te mostra ali as vantagens e as desvantagens de cada um deles. Então, aqui a gente tem essa tabela comparativa dos imóveis físicos e dos fundos imobiliários. E aqui a gente já consegue perceber as vantagens e desvantagens de cada um deles. Nos imóveis físicos, a gente tem essa preocupação aqui, que é as manutenções. E quem aí tem a casa própria, o seu próprio apartamento, sabe bem disso. É normal ter desgastes nos imóveis e a gente tem que estar sempre fazendo manutenções periódicas para manter o imóvel conservado. Você depende diretamente do inquilino para receber aluguel. Então, quem tem um imóvel aí de aluguel sabe que às vezes a gente acaba enfrentando problemas com os inquilinos que não pagam, que deixam atrasar e você tem que ficar cobrando. Então, esse é um ponto bem negativo dos imóveis físicos também, quando a gente fala do ponto de vista de investimento. Terceiro, você tem que pagar imposto de renda sobre o aluguel que você recebe. Eu não lembro ao certo qual que é o valor, mas eu vou estar deixando aqui na tela. Quanto você tem que pagar de imposto sobre o rendimento dos aluguéis. Esse quarto ponto aqui também é bem negativo nos imóveis físicos. Se você precisar vender sua casa hoje, com urgência, seja por qual for o motivo, é bem provável que você não consiga de um dia para o outro. Para conseguir, às vezes você tem que abaixar muito o preço. E o quinto ponto é que não tem como você vender simplesmente uma janela ou então uma parte da sua casa. Se você precisou de dinheiro urgente, você tem que vender o imóvel inteiro. E o sexto ponto é que na maioria das vezes a gente não consegue alugar ou vender um imóvel por conta própria. A gente tem que recorrer a corretores de imóveis. E nisso já vai uma taxa ali que pega boa parte do valor desse imóvel. E o sétimo ponto é que na hora de investir nesses imóveis, você já precisa ter um dinheiro ali, pelo menos para dar a entrada. E para você continuar investindo, comprar mais imóveis, você tem que ter mais dinheiro ainda para conseguir dar entrada em outro ou comprar outro. Então esse também é um ponto negativo. Agora vamos ver o dos fundos imobiliários. Primeiro, você não precisa se preocupar com manutenção. Isso é função do próprio fundo. Então você não vai ter essa dor de cabeça. Não é preciso cobrar dos seus inquilinos. O dinheiro que você recebe na sua conta todo mês já é livre de impostos. Então você não tem que se preocupar em pagar nada para a Receita. Se você precisar vender hoje suas cotas de fundo imobiliário, você consegue tranquilamente. Basta você entrar lá na sua corretora, enviar uma ordem de venda, você vendeu na hora. E melhor ainda, você não precisa vender tudo. Então vamos supor que você comprou 100 mil reais em fundos imobiliários, mas surgiu um imprevisto, você precisa de 5 mil para hoje. Você vai entrar na sua corretora e vende 5 mil só. Você vai continuar com 95 mil ali trabalhando para você e sem ter que baixar o preço das suas cotas para poder vender rápido, já que temos muitas negociações na bolsa. Então você consegue praticamente comprar e vender a hora que você quiser por uma diferença de preço pequena. Você não precisa pagar corretores nem nada do tipo, mas porém você paga sim uma taxa para a administração do fundo. Porém essa taxa é de 1% ao ano, enquanto para corretores de imóveis você acaba muitas vezes pagando 5% do imóvel. Então é uma taxa bem pequena mesmo. E ao meu ver, considerando que você não precisa se preocupar com manutenção, não precisa cobrar seus inquilinos e nada do tipo, é uma taxa irrisória. E o sétimo ponto aqui, que é o que realmente muda tudo, é que você pode investir com muito pouco dinheiro. Então você já consegue começar a investir em fundos imobiliários com menos de 5 reais. Então você não precisa juntar 10, 15, 50 mil para dar uma entrada num fundo imobiliário. Você pode simplesmente todo mês pegar aquele dinheiro que sobra, seu aporte mensal e ir comprando cotas de fundos imobiliários aos poucos. Inclusive é isso que vai te dar os resultados reais no longo prazo. Então vou estar deixando essa imagem na descrição, só vocês entrarem lá e fazer o download para vocês terem acesso aqui. E vamos ao último segredo. Os fundos imobiliários podem ser uma ótima forma de se viver de renda e de ter uma boa aposentadoria. E isso está totalmente relacionado com aquele sétimo ponto. Se você investir por muitos anos, é quase que inevitável você conseguir uma ótima renda apenas com os rendimentos dos fundos imobiliários.
Eu vou te mostrar isso agora. Então aqui eu fiz uma tabela que simula quanto você teria se você investisse uma quantia inicial mais uma quantia todos os meses, de acordo com essa rentabilidade média desses fundos que eu mostrei anteriormente. Então vamos supor que você começou com 10 mil reais. Então você investiu 10 mil reais naqueles fundos lá de cima e foi investindo 500 reais todos os meses, por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 15, 20 e 30 anos. Essa daqui seria a renda que você teria mensalmente após esses períodos e o valor total que você teria acumulado, considerando apenas os rendimentos mensais, sem considerar a valorização desses fundos, que com certeza faria com que aumentasse bem mais. Então, olha só que interessante, mesmo começando com pouco e mantendo um aporte constante, depois de 30 anos você conseguiria juntar quase 1 milhão e conseguir uma renda mensal de 6 mil reais. Seria uma ótima aposentadoria. Se, por exemplo, hoje você está pensando em investir em um imóvel de 200 mil reais e consegue continuar aportando os mesmos 500, olha só o quanto você poderia conseguir apenas investindo em fundos imobiliários. Depois de 30 anos, você conseguiria acumular mais de 3 milhões de reais e conseguir uma renda extra mensal de mais de 20 mil reais. Ah, Pedro, mas eu ainda não tenho muito dinheiro para começar. Hoje eu consigo investir no máximo 1.000 reais. Não importa muito a quantia inicial. O que importa de verdade é esse valor por mês. Mesmo que você comece com zero, mas que você consiga investir 1.000 reais todos os meses, olha só o quanto você teria. Então presta atenção no que eu fiz aqui. Esse é um ponto que pode ser a virada de chave para você. Não importa muito com quanto você começa. O que importa de verdade é a sua disciplina e o valor que você investe todos os meses. Então eu vou até mostrar para vocês um exemplo aqui. Você viu que se eu começar com nada e investir 1.000 reais por mês, depois de 30 anos eu consigo acumular até quase 1 milhão e 600 mil. Agora vamos supor que eu comece com 100 mil reais, mas eu não invista nada. Você iria acumular menos. Isso mesmo. Então esquece essa de eu não tenho dinheiro agora, eu vou deixar para começar a investir depois. Não importa muito o quanto você tem, importa o quanto você vai se esforçar todos os meses para investir. E é claro, pessoal, nada disso aqui é garantido, não deixa de ser renda variável, porém é sim uma ótima forma de investimento. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para finalizar com chave de ouro, eu vou deixar na descrição um e-book completo sobre fundos imobiliários. Lá você vai ter acesso à análise de mais de 200 fundos. Vou te ensinar como analisar os relatórios dos fundos, como filtrar os melhores e no final eu ainda vou te entregar um vídeo onde eu invisto meu próprio capital nos fundos analisados. Então confere lá, são mais de 60 páginas de conteúdo de alta qualidade e totalmente gratuito. Então o vídeo de hoje foi esse. Se ficou qualquer dúvida ou se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos, deixe seu comentário. Não esquece de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Então até a próxima e bons investimentos!